Tenho medo de que ele me trate por muito tempo porque não acho que seja o médico certo, no sentido de que se não tivesse continuado a vir aqui, acho que não estaria mais viva. Primeiro, porque não oferecemos as mesmas facilidades. Depois, porque ele não conhece bem todos estes medicamentos. Ele testa com cada paciente, enquanto que aqui já experimentaram com uns 50 antes de mim. Doutora, o que significa para você ser tão jovem e ter uma doença que lhe pode tirar a vida, talvez até em pouco tempo? Paciente: não sou tão jovem assim, tenho 43 anos. Espero que considere isto jovem. Doutora: espero que você considere isto jovem. Risos. Capelão: para o seu bem ou para o nosso? Doutora: para o meu bem. Paciente: se antes pensava assim, hoje não penso mais. Por exemplo, quando estive aqui no verão passado, vi um garoto de 14 anos morrer de leucemia. Vi uma criança de 5 anos. Passei o tempo todo com uma moça de 19 anos sofrendo muito, vivendo frustrada por não poder ir à praia com as amigas. Já vivi mais do que eles. Não digo que sinto que tudo está cumprido. Não quero morrer, gosto da vida. Não queria dizer, mas sinto pânico umas 2 vezes quando percebi que não havia ninguém por perto ou que ninguém ia aparecer. Isto quando sentia dores atrozes. Não incomoda as enfermeiras quando se trata de algo que eu mesma posso fazer. Daí eu deduzir, às vezes, que não sabem exatamente como estou. Isto porque elas não entram e perguntam. É claro que poderia usar um coçador para as costas, mas como vocês sabem, elas não me visitam sistematicamente, nem fazem comigo o que costumam fazer com outros pacientes que acham que estão doentes. Não posso arranjar um coçador para as costas. Tiro o cobertor, abaixo a cama com a manivela, faço tudo sem ajuda, mesmo que tenha de fazer devagar e às vezes até com dores. Acho que é bom para mim, por isso elas não fazem. Acho até que ignoram como estou. Passo horas pensando no fim. Penso que se começar a sangrar algum dia ou entrar em choque, vai ser a mulher da limpeza que vai me encontrar, não a equipe de enfermagem, pois elas só entram aqui na hora dos remédios, isto é, 2 vezes por dia, a menos que eu peça um comprimido para aliviar a dor. Doutora, como você se sente com relação a isto? Paciente: Doutora, como você se sente com relação a tudo isto? Paciente: tudo bem, exceto quando as dores eram muitas ou quando não conseguia levantar-me e ninguém se oferecia para cuidar de mim. Poderia pedir, mas não acho que fosse necessário. Penso que deveriam ter consciência de como estão seus pacientes. Não estou querendo tentar esconder nada, mas quando a gente procura fazer o máximo que pode, ainda paga um preço por isso. Houve várias ocasiões em que eu me sentia muito mal, quando era acometida de diarreia por causa da mostarda nitrogenada ou outra coisa qualquer. E jamais veio alguém verificar se eu evacuava ou perguntar quantas vezes me levantara. Eu é que tenho de dizer às enfermeiras o que está errado, isto é, que tivera 10 evacuações. Ontem à noite soube que a radiografia que tirara de manhã não prestara porque fora feita com excesso de bário. Tive de lembrá-las de que precisava tomar 6 comprimidos para tirar radiografias hoje. Estou ciente de tudo isso, mas tenho cuidado de mim muitas vezes. Pelo menos quando estou na enfermaria, elas vêm, perguntam e acreditam que sou uma paciente. Aqui não sei se eu mesma fui a causa disso, mas não me vergonho se o fui. Estou contente de ter feito a mim mesma tudo o que estava ao meu alcance, mas desisti um par de vezes quando senti dores intensas e ninguém atendia à campainha. Desisti inclusive porque pensava que ninguém chegaria a tempo, caso acontecesse alguma coisa. Achava que, se fazem assim comigo, fazem também com os outros. Antigamente, quando ia visitar os outros pacientes, era para descobrir o grau de suas doenças. Então, postava-me na sala da chefia de enfermagem e dizia que fulano precisava de algum analgésico e estava esperando há meia hora. Doutora: e as enfermeiras como reagiam? Paciente: dependia. A meu ver, a única que se ressentiu mais foi a do turno da noite. Ontem à noite, uma paciente entrou no meu quarto e foi deitar-se comigo na cama. Acontece que eu sabia do caso e, como sou enfermeira, não me espantei.
Acendi a luz e fiquei esperando. Pois bem, aquela senhora saíra de sua cama, pulando a proteção lateral. Seria bom que tivesse uma correia para prendê-la. Não contei nada a ninguém. Chamei a enfermeira e juntas levamos a paciente de volta para o quarto. Na mesma noite, outra mulher caiu da cama e, como eu estava no quarto dela, cheguei primeiro. Veja, cheguei bem antes da enfermeira. Uma moça de aproximadamente 20 anos estava morrendo e gemia alto. Resultado, não pude dormir. É normal neste hospital não deixar tomar comprimidos para dormir depois das 3 horas. Não sei por quê, mas é assim. E a gente pensa, se eu tomasse uma dose suave de hidrato de cloral, não sentiria tontura amanhã, só me ajudaria agora. Para eles, as normas valem mais do que o fato de poder dormir 1 ou 2 horas a mais. É uma norma daqui. As drogas que não causam dependência são tidas na mesma conta, como vocês sabem. Não se pode tomá-las. Se o médico prescreve uma codeína e meia cada 4 horas, não se pode tomar outra dose até às 5. Isto é, não se pode repetir dentro das 4 horas, não importa o remédio. Quer se trate de droga que crie dependência, quer não. O conceito não muda. O paciente sente dor, precisa da droga. Não necessariamente nas 4 horas, sobretudo se é uma droga que não causa dependência. Doutora, está chateada porque não há um pouco mais de atenção pessoal, cuidados pessoais? É daí que vêm suas mágoas? Paciente, bem, não é um plano pessoal, é apenas porque não entendem a dor. Se tiver sentido alguma, doutora, o que mais a preocupa é a dor? Paciente, bem, preocupa-me muito com os cancerosos com quem mantive contatos. Lamento que tentem evitar que os pacientes se viciem quando estes não viverão o suficiente para tanto. Há uma enfermeira na outra sala que até esconde a injeção por trás das costas, tentando dissuadi-los até o último instante. Receia estar contribuindo para alguém se viciar. O paciente não vai viver por muito tempo. Eles têm direito a isto realmente porque não podem comer nem dormir. A gente só existe quando está sofrendo muito. Pelo menos com a injeção é possível relaxar, viver, apreciar as coisas, conversar. Vive-se. Mas o fato é que a gente aguarda desesperadamente que alguém seja caridoso e traga algum alívio. Capelão. A senhora tem sentido isto desde que começou a vir aqui? Paciente. Tenho sim. Isto é, notei isto. Pensei que fosse próprio de certos andares por causa de um mesmo grupo de enfermeiras que aí trabalha. É uma coisa dentro de nós que dá a impressão de que não respeitamos mais a dor. Capelão. Como a senhora explica isto? Paciente. Acho que estão ocupadas. Espero que seja isso mesmo. Doutora. Como assim? Paciente. Tenho andado por lá e vejo-as conversando e em seguida saindo para descansar. Fico furiosa. Quando a enfermeira vai descansar e vem a auxiliar-nos dizendo que a enfermeira está no andar de baixo com as chaves, temos que esperar. Quando a verdade era que o doente pedira o remédio antes mesmo que a enfermeira descesse para o café. Acho que deveria haver alguém encarregado de dar o analgésico para aliviar as dores, evitando que se padecesse mais meia hora antes de aparecer uma pessoa. Muitas vezes levam até 45 minutos para subirem. E não vão logo tratar da gente, antes vão atender ao telefone, vão verificar os novos horários e as novas orientações do médico. Nunca observam antes se alguém pediu algum analgésico. Doutora, para finalizar, a senhora se incomodaria se eu mudasse de assunto? Queria aproveitar nosso tempo para examinar outros aspectos. A senhora concorda? Paciente, claro. Doutora, a senhora disse que viu num quarto uma criança de 5 ou 9 anos morrendo. Como concebe isto? Que fantasias tem sobre um fato assim? Que quadro imagina? Paciente. A senhora está querendo saber como eu aceito isso? Doutora. De certa forma, já respondeu a esta pergunta. A senhora não quer ou não gosta de ficar só. No momento de crise provocada por diarreia, dor ou qualquer outra coisa, a senhora gostaria de ter alguém a seu lado. Em outras palavras, a senhora não gosta que a deixem sozinha. Outra coisa é a dor. Tendo de morrer, gostaria que fosse sem agonia, sem dor e sem solidão.
Paciente: isto é mais do que verdade. Doutora: o que mais acha importante? O que deveríamos considerar, não só em relação à senhora, mas aos outros pacientes? Paciente: lembro-me de DF, que ficava desesperado vendo as paredes nuas de seu quarto, muito pouco atraentes. A mesma enfermeira que não quer nos dar o remédio trouxe para ele uns bonitos pôsteres da Suíça. Colamos todos eles nas paredes. Antes de morrer, pediu a ela que os entregasse a mim. Fui visitá-la algumas vezes e sempre falava dos pôsteres, demonstrando com isso que significavam muito para ele. Assim sendo, pedi para a mãe da moça de 19 anos que ficava com ele diariamente que trouxesse umas cartolinas e fomos pregando nas paredes de todos os quartos. Não pedimos licença à supervisora, mas usamos um tipo de fita adesiva que não estragava as paredes. Acho que ela não gostou muito. A meu ver, aqui tem muita burocracia. Estou certa de que belas paisagens devem lembrar aos outros a vida, o viver, quiçá Deus. De fato, posso ver Deus na natureza. O que quero dizer é que não nos sentiríamos tão sós se tivéssemos algo que nos fizesse sentir parte da vida. Para DF isso significava muito. Acho que S, que vivia rodeada de flores, de visitantes que vinham sempre vê-la, de suas amigas e recebia muitos telefonemas, haveria de ficar bastante aborrecida se afastassem dela pelo fato de estar gravemente enferma. Cada vez que recebia uma visita, parecia reviver, mesmo sofrendo dores atrozes. Não podia conversar com eles, como vocês sabem. Fico pensando nela. Minhas colegas só vêm aqui uma vez por semana, às vezes nem isso, de modo que a companhia que tenho é dos visitantes ou dos pacientes que visito, o que tem me ajudado bastante. Quando choro ou me sinto deprimida, preciso fazer alguma coisa para não pensar em mim e, sentindo dor ou não, tenho de desviar a atenção para os outros, concentrando-me neles. Só assim consigo esquecer meus problemas. Doutora: o que acontece quando a senhora não consegue fazer isso? Paciente: então preciso de gente, mas ninguém aparece. Doutora: pois bem, eis uma coisa em que podemos ajudar. Paciente: mas nunca aconteceu. Abre parênteses, chorando. Doutora: mas vai acontecer, essa é uma das metas. Capelão: quer dizer que nunca vieram aqui quando a senhora precisava? Paciente: só muito pouco. Como já disse, quando estamos doentes, eles se afastam. Imaginam que não queremos conversar. Mesmo quando não podemos responder, se eles se sentam à cabeceira, sentimos que não estamos sós. Quero dizer, seriam visitantes comuns. Tomara as pessoas vissem isso e, mesmo não se tratando de alguém fanático por orações, oxalá só rezassem um simples Padre Nosso conosco, já que não pudemos rezar durante dias porque bastava dizer Padre Nosso para todo o resto ficar confuso. A gente passa a se lembrar de coisas que têm sentido. Ouçam. Se nada tenho a dar aos outros, deixem-me de lado. Se puder dar aos outros, mas há muita gente que nem imagina o quanto preciso. Doutora: é verdade. Conversa confusa, entre parênteses. Paciente: e eu recebo deles quando não estou em estado crítico. Recebo muito, mas quando a necessidade não é muito grande. Doutora: sua necessidade aumenta quando a senhora não se sente capaz de dar. Paciente: cada vez que adoeço, preocupo-me muito com as minhas finanças, com o custo da doença, com o emprego, se é que será meu ainda ao voltar. Outras vezes, preocupo-me com o fato de contrair uma doença crônica e ficar dependente dos outros. Vocês sabem, cada vez aparece algo diferente, de modo que sempre sinto alguma necessidade.